venir beshah haaretz lifnei Adonai vechar tashuvu vihitem nekiim me Adonai u'misrael vechayetah haaretz hazot lachem la'achuzah lifnei Adonai. E sendo subjugada a terra diante de Adonai, e depois voltardes, sereis, ou estareis, nekiim me Hashem, umi Israel, quer dizer, estareis limpos diante de Adonai e diante de Israel. Bom, para a gente poder entender o conceito que nós vamos trabalhar hoje, né, dessa paraxá aqui em Matoto, a gente vai ler um texto em primeiro lugar que aparece no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 4, no Perek Dalet, na Mishnah 17, Yud Zayin, diz assim, essa Mishnah: Rabbi Shimon Omer, o Rabbi Shimon disse, ou dizia, Sheloshá Chetarim Hen, há 3 coroas. Ele diz, quais são essas 3 coroas? Keter, Torá, a coroa da Torá, Vecheter, Keuná, a coroa do sacerdócio, Vecheter, Malchut, e a coroa do reinado. Mas há uma outra coroa, Vecheter Shem Tov Ole Al Gabehen, e a coroa do bom nome, Vecheter Shem Tov Ole Al Gabehem, supera, aqui o verbo subir, né, Ole, ela está acima de todas elas. Então você tem 3 coroas. Quais são essas 3 coroas? Coroa da Torá, a coroa do sacerdócio, a coroa do reinado, e você tem uma 4ª coroa que supera essas 3 anteriores. O que quer dizer que supera essas 3 anteriores? Ela é mais elevada do que essas 3. Ela é muito importante. Vamos entender por quê. Que é a coroa do Shem Tov, do bom nome. O que significa ter bom nome? O que é um bom nome? É isso? Shlomo fala também do bom nome, em Mishlei, em Provérbios. Fala da importância do bom nome. O que é o bom nome? Vamos tentar entender também essa questão e por que essa coroa, ela supera, ou ela está acima dessas 3 coroas anteriores. A própria coroa da Torá, a própria coroa da Keuná, sacerdócio, algo importantíssimo, e também do reinado. Por que a coroa do bom nome, ela está por cima dessas 3 coroas? Vamos ver, né? Vamos tentar explicar isso, tentar entender isso hoje. Então, esse texto que a gente leu, que se encontra na Paraxá Matoto, onde Moshe está falando isso daqui para os filhos de Gad e para os filhos de Reuven, que propuseram herdar terras antes do Yarden, antes do Jordão, e Moshe disse para eles, vocês vão fazer isso, é certo, enquanto os irmãos de vocês vão estar guerreando para conquistar as terras que foram dadas a eles, vocês vão estar aqui. E aí eles explicaram para Moshe, como a gente leu na Paraxá, que não era nada disso. Eles iam deixar ali seus animais, construir ali currais, e deixar ali suas crianças, seus familiares, e iriam se armar para guerrear junto com os seus irmãos. E aí Moshe diz essas palavras: se realmente eles
cada um deles se armasse e ajudasse os seus irmãos na conquista, a tomar posse das terras. Então, no momento que a terra fosse subjugada diante de Adonai, e depois disso, depois que as conquistas tivessem sido alcançadas, então, e eles voltassem, eles estariam limpos, Nekiim, diante de Hashem e diante de Israel. Como eu expliquei, a palavra Nekiim, essa palavra, esse adjetivo, está aqui no plural, significa estar puro, estar inocente, estar limpo, o sentido de limpeza, não é isso? Essa questão aqui é muito importante, porque Moshe, ele não diz só que eles estariam limpos, tá, diante de Hashem, diante de Adonai, mas eles estariam limpos também diante de Israel. Então aqui o adjetivo Naki, no plural, Nekiim, que tem uma relação com a palavra Nikayon, tá? A palavra Nikayon faz referência à limpeza, à alvura, tá? Por exemplo, a alvura, a brancura dos dentes. Então, esse adjetivo Naki tem uma relação com isso, de você estar limpo. E a pergunta aqui é a seguinte: se eles cumprissem com a promessa, eles estariam nesse estado, tanto diante de Hashem quanto de Israel. Por que não só diante de Hashem? Não seria suficiente estarem limpos somente diante de Hashem? Por que precisavam também estar limpos diante de Israel? Então prestem bem atenção. Quem está dando esse conselho aqui é Moshe. Moshe é quem está dizendo essas palavras. É importante a gente saber o seguinte, que o que aconteceu? Eles entraram, eles foram para a guerra com seus irmãos, atravessaram o Iardém, o Jordão, e guerrearam com seus irmãos, ajudaram na conquista durante 7 anos. Durou isso daí, depois houve a repartição, mais 7 anos, e aí isso durou 14 anos, e eles retornaram, tá? Eles retornaram. E o que aconteceu? Quando eles retornaram, eles erigiram uma espécie de monumento, e aí, só que eles não se explicaram, né? Os filhos de Gad e os filhos de Reuben não se explicaram que aquilo dali eles fizeram em agradecimento a Hashem, em agradecimento ao Criador pelos milagres ocorridos nas guerras, pelas vitórias que eles tiveram e tal, e não como idolatria. Só que os outros interpretaram que esse monumento que eles erigiram como um ato de idolatria. Então, quer dizer, eles não procuraram se explicar. Então, para eles é o seguinte: bom, o Eterno sabe as nossas intenções, que nós não estamos fazendo isso daqui como idolatria, e que nós estamos erigindo isso daqui como agradecimento a Adonai, a Yudei. Só que eles não se preocuparam de como que os seus irmãos iriam ver esse ato, essa atitude, essa ação.
e não explicando, não deixando claro o porquê eles fizeram aquilo e o para quê, não deixando isso claro, deu a possibilidade de que os seus irmãos interpretassem aquilo como idolatria. E os seus irmãos partiram para guerrear com eles. Só que Elazar fez uma mediação entre ambas as partes e não aconteceu um desastre. Tá? E não aconteceu um desastre no meio do povo. Então, o que nós temos aqui? A preocupação deles foi somente que o Criador sabe com que intenção, o motivo e o objetivo pelo qual nós estamos fazendo isso aqui. Não interessa o que os outros vão pensar. Não interessa o que os outros vão pensar. Então a gente não precisa ficar dando explicação nenhuma aí, porque não interessa o que os outros vão pensar. Presta bem atenção. Moshe, que disse isso daqui para eles, que eles, ao cumprirem a promessa, eles estariam limpos diante de Hashem e diante de Israel. Moshe era uma pessoa que se preocupava com o que as pessoas pensavam dele. Vamos explicar isso daí, porque nas nossas aulas a gente tem trabalhado muito em cima dessa questão. Então, para a gente não confundir, eu quero deixar as coisas de uma maneira bem clara, para a gente poder entender o que está sendo falado. Então, Moshe se preocupava com o que as pessoas pensavam ao seu respeito. Ele não se preocupava somente com o que o Criador pensava ao seu respeito. Então alguém pode vir a ouvir isso e dizer o seguinte: então Moshe era alguém que estava então preocupado em passar aí uma imagem para as pessoas, ele se importava com reconhecimento, ele dava importância, não é isso? Para o que as pessoas achavam ou deixavam de achar dele. Não é isso. Nós vamos entender o porquê que Moshe ele se preocupava com o que os outros achavam dele. O que isso significa realmente? Por que Moshe ele dava importância para isso? Porque a gente pode chegar a pensar assim: me importa é o que o Criador pensa ao meu respeito. Claro que essa frase, me importa o que o Criador pensa ao meu respeito, isso só tem peso, tá? Isso só tem conteúdo na boca de alguém que realmente se autoanalisa. Porque muita gente fala isso da boca para fora, porque ela não se conhece. Então ela tem uma autoimagem forjada ao seu próprio respeito, então ela pensa que o Criador também está enganado com a autoimagem dela, que o Criador vê o que ela acha que ela é e não o que ela é realmente. Então ela se sente segura, porque ela fala assim: ela tem aquela autoimagem, ela olha essa autoimagem e fala assim: eu estou bem. Então se o Criador também vai ver essa autoimagem. Então ela está enganada e acha que o Criador também se engana, que ele não a conhece, que ele não sabe a sua verdadeira face, que ele não sabe quais são as suas reais qualidades, quais são as suas reais intenções na vida, as suas reais motivações. Por que e para que ela faz o que faz? Então ela se ilude. Por quê? Porque por trás daquilo que nós fazemos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que buscamos, e que quando alguém nos questiona, ou quando nós nos questionamos, a nossa consciência nos questiona: por que você está fazendo isso? E aí a gente apresenta razões ou motivos que não são os verdadeiros, porque nós temos vergonha dos verdadeiros motivos ou intenções
pelos quais e pelas quais estamos fazendo determinadas coisas, ou a maioria das coisas que fazemos. Ou não queremos encarar qual é a verdadeira motivação por trás dos nossos atos. Não queremos encarar qual é a verdadeira meta, qual é a verdadeira intenção, ou seja, o objetivo por trás dos nossos atos. Então o que a gente faz? A gente inventa. A gente inventa uma razão. A gente inventa algumas razões. E toda vez que vem essa pergunta, não, eu estou fazendo por isso. E na repetição contínua daquela razão que é inverídica, eu acabo acreditando que aquela é a verdadeira motivação por trás das coisas que eu estou fazendo. Que aquela é a verdadeira intenção por trás daquilo que eu estou fazendo. Eu fico repetindo, não, estou fazendo isso para isso, estou fazendo isso para isso. Mas não é aquilo. Quer dizer, à medida que eu vou repetindo uma mentira, eu vou fazendo o que? Eu vou criando camadas. Vou colocando várias capas em cima da verdade. E quanto mais eu repito aquela mentira, mais difícil fica para depois eu poder chegar à verdade. Porque eu mesmo vou ter que o quê? Quebrar essas várias camadas que eu construí em cima da verdade. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa desperta para a verdade e quer começar um caminho de busca pela sabedoria, de busca pela ascensão espiritual, de maneira legítima, de maneira adequada, fazer os esforços adequados, e ela agora pretende atender aos requisitos exigidos em cada etapa, as exigências feitas em cada etapa, cada degrau que eu quero subir, que eu quero alcançar, as exigências vão se apresentar diante de mim. Então, se eu quero avançar rumo à sabedoria, então cada vez as exigências vão ficando mais complicadas. Se eu quero ascender mais de nível de consciência, cada nível vai ter as suas exigências respectivas. E essas exigências não vão sair, não vão se desfazer diante de mim. Vão estar ali. Ou eu as atendo, ou eu as satisfaço, ou eu não passo. Elas não vão ser removidas. E é por isso que se estabelece o charlatanismo. Por quê? Porque diante das exigências, porque se eu quero seguir o caminho da verdade, o caminho de busca pela verdadeira sabedoria, ascender realmente, então a pessoa olha as exigências e fala assim, eu vou ter que largar isso? Ah, não. Isso aqui eu não abro mão. Então, a sabedoria fala, se você não abre mão, é um direito seu. Só que fica onde você está. Dessa porta aqui para cá, para frente você não entra. É daí para trás. Mas só que a pessoa fala assim, não, eu não vou atender essas exigências e eu vou alcançar isso daí. Então ele quer lutar contra a sabedoria. Então ele se torna agora um inimigo da sabedoria. Por quê? Porque ele pode começar a se enganar achando que ele tem, ou que ele está num nível no qual ele não está, porque ele não quis satisfazer as exigências que foram postas diante dele. Ele não quis atender as exigências. Ele não quis abrir mão. Mas ele continuou querendo aquilo que ele queria. E mais, ele pode chegar a se iludir que ele alcançou aquilo que ele queria. E ele começa a fazer uma coisa complicada, que é o quê? Ele passa a ser alguém que está pensando que alcançou e que é alguma coisa, ou que está em determinado nível, sem estar. E isso é gravíssimo. E aí o que acontece? Uma hora ele vai ser desmascarado. Não é isso? Então, é dado um tempo para
para a pessoa refletir, para a pessoa tomar consciência, para a pessoa abrir os olhos. Só que a repetição maciça, sem uma análise séria, querendo chegar à verdade, faz com que a pessoa comece a acreditar naquilo. E pior, se as outras pessoas também estão repetindo aquilo para ela. Se alguém acreditou naquilo que ele disse. Se alguém está acreditando na farsa. Então isso torna a farsa um pouquinho mais forte. Isso vai se cristalizando. Então, nós, por não desejarmos ardentemente a verdade, ou seja, chegarmos às verdadeiras motivações por trás daquilo que fazemos e das verdadeiras intenções, que é a base de tudo que fazemos, e a base é tudo, como o Zohar diz, você pode fazer uma construção maravilhosa, mas se a base está ruim, toda essa construção está comprometida. Então, se a intenção por trás, a intenção inicial é ruim, se eu não chego a ela para mudá-la, todo o edifício está comprometido. Sim, gera uma mente cauterizada. Só que o que acontece? Uma vez que, quando a pessoa ela desperta e ela tem o auxílio, tá, de alguém que vai conduzi-la, vai ajudá-la nesse processo de ascensão, fica muito difícil, às vezes, da pessoa perfurar todas essas camadas aí. Por quê? Porque toda vez que ela quiser chegar à real motivação, tem um monte de mentiras que foram ditas durante muito tempo e que agora ela precisa arrancar isso daí. Então ela arranca uma, aí é por causa disso. Não é por causa disso. Aí ela tem que arrancar aquela também. E não é fácil essa remoção. Não é fácil essa remoção. Lembrando que ela repetiu isso durante muito tempo. Mas ela tem que ser bastante humilde para aceitar. Eu falava que era essa a intenção, eu dizia que era essa a razão, mas não era isso. E ele vai. Muitos desistem. Quer saber? Eu não quero mais saber desse negócio de chegar à verdadeira motivação e intenção. Recuam. Então, o que acontece? Moshe era uma pessoa que nós vamos ver alguns exemplos que atestam, que demonstram que Moshe ele se preocupava não só com aquilo que o Criador pensava a seu respeito, mas Moshe procurava ter um Shem Tov, a coroa do bom nome. E quais são esses exemplos que a gente pode encontrar na Torá que demonstram isso a respeito de Moshe? Bom, nós temos um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é que quando da construção do Mishkan no deserto, do santuário, Moshe ele escutou, segundo o Midrash, Moshe escuta algumas pessoas comentando o seguinte, que, olha, veja como Moshe está gordo. O gordo aqui, não literalmente. E elas disseram o seguinte, o que se pode esperar de Moshe? O que se pode esperar dele? Ele ficou rico, olha só, ele ficou rico com as doações que foram feitas para a construção do santuário. Então, Moshe ouviu esse comentário. Veja bem, imagina, você está dando a sua vida, o seu sangue, para poder conduzir um grupo de pessoas que são difíceis. E Moshe ouve esse comentário de que ele havia enriquecido com as doações que foram dadas para a construção do Mishkan, do tabernáculo.
Então o que Moshe fez? Moshe, na Parashá Pekudei, Parashá que aparece no livro de Shemot, você vai encontrar o que você vai encontrar na Parashá Pekudei? Uma descrição detalhada daquilo que havia sido trago, a especificação de quanto de ouro que foi doado, de quanto de prata que foi doado, não é isso? Aquilo que foi doado e em que isso foi aplicado. Então é apresentada uma contabilidade detalhada. Quer dizer, Moshe está sendo ali super transparente. Está aqui tudo que foi dado, todos os materiais que foram dados, ouro, prata, bronze, material tingido, lã tingido, tudo está aqui. E nós usamos aqui, ali, foi usado assim, assim. Então, a Parashá começa dizendo, Ele fekudei a Mishkan. Esta é a contabilidade do Mishkan. Quer dizer, foi feita ali uma descrição bastante detalhada de tudo isso. Porque Moshe, ele poderia, poxa, calma aí, estão falando que eu enriqueci, com as doações que foram feitas para o Mishkan. E não foi nada disso. Eu não enriqueci com as doações do Mishkan. E aí Moshe poderia pensar o seguinte: o Eterno sabe que eu não coloquei a mão em nada. Eu jamais faria isso. Não é do meu caráter, não é da minha índole. Eu não estou nem preocupado com coisas materiais. E realmente o Moshe, pelo que a gente analisa a vida de Moshe, dentro do que a Torá nos apresenta, Moshe era uma pessoa desapegada. Ele não era uma pessoa materialista. Então, Moshe poderia ter dito o quê? Não. O Criador sabe que eu não fiz nada. Eu não vou dar a mínima atenção para o que essas pessoas estão dizendo. Mas o que Moshe fez? Ele não fez isso. Ele buscou esclarecer as coisas. Ele foi lá e fez uma descrição detalhada. E que quando a gente lê a Parashá, qual a necessidade disso daqui? Para que toda essa descrição, todos esses detalhes, tintim por tintim? Porque Moshe está buscando o quê? Preservar o bom nome. Quer dizer, foi transparente. Quer dizer, aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo era mentira. Mas, ainda que era mentira, uma mentira, uma vez que ela não é tratada e que ela não é desfeita, o que acontece? Ela pode se espalhar. Quer dizer, tinham algumas pessoas que estavam dizendo isso. E isso se espalha. O que Moshe fez? Cortou o mal pela raiz. Buscou esclarecer as coisas. Transparência, está aqui. Entrou isso, saiu isso, usamos para isso daqui, para isso daqui, para isso daqui. Está tudo aí. Contabilidade está feita, está tudo aqui. Não tem o que falar de mim. Eu não encostei em nada. Deu para entender? Então, quer dizer, a preocupação de Moshe no que concerne ao que as pessoas pensam dele é nesse sentido. Eu tenho que estar limpo diante de Hashem. Moshe falou para os filhos de Reuven e de Gad: então, se vocês fizerem isso que vocês estão falando, vocês estarão limpos diante de Hashem e diante de Israel. Não só diante de Hashem, mas diante de Israel também. Todo mundo vai ver que vocês cumpriram com a promessa de vocês. Transparência. Então, quer dizer, ele sabia que ele não tinha pego nada, ele sabia
que ele era inocente, que diante de Hashem ele estava limpo, mas ele precisou ir lá e ficar limpo também diante dos homens. Quer dizer, Shem Tov é a minha reputação. Agora, não era porque Moshe ele queria parecer honesto. Não, ele era honesto. Tá entendendo? Se ele quisesse só parecer honesto, então ele era um hipócrita. O hipócrita é isso. Ele tenta parecer ser uma coisa que ele não é. Então ele tenta passar isso, ele tenta vender isso para as pessoas. Isso não é Moshe. Moshe ele era honesto. E por ser honesto, ele foi lá e mostrou que ele era honesto. Porque não há problema nenhum em você demonstrar que você é uma coisa que você é, quando as pessoas estão pensando o contrário. Olha, eu não sou isso que vocês estão pensando, vocês estão equivocados. E ninguém vai manchar o meu nome. E depois a gente vai ver por que Moshe fez isso. Tem algo mais profundo aí. Porque a gente tem que entender o que move um verdadeiro sábio. Uma pessoa elevada, uma pessoa anulada, uma pessoa de alto nível de consciência. O que move uma pessoa assim? Então, quer dizer, esse é um exemplo que mostra a preocupação de Moshe com a coroa do Shem Tov. Numa outra situação, que é a situação onde Moshe, Miriam, a sua irmã, Miriam Atzadeket, que era uma pessoa de grande nível também de consciência, mas errou, porque ninguém está livre de errar, e é mais fácil alguém que está lá em cima cometer erros grandes, porque o teste é no tamanho da pessoa que vai ser submetido àquele teste. Então, à medida que a pessoa sente nível de consciência, os testes pelos quais ela passa é no nível dela. E hoje eu estava conversando isso com a minha esposa, e é muito sério isso. Porque você vê, às vezes, pessoas, grandes sábios, caindo. Por quê? Porque o teste era o tamanho deles. Quer dizer, os testes ficam cada vez mais difíceis. Está entendendo? Então, senão não seria teste. Não é isso? Mas agora, o teste não é além da nossa capacidade. Mas ele é da nossa altura. Então não espere teste fácil. O teste é da sua altura. E quando você ascender, se você conseguir ascender, o teste agora vai ser daquele tamanho. Vai ser naquela medida. Então o teste de um Raham, de um sábio mais elevado, é na altura dele. Então Hillel diz: não se apoie em si mesmo até o dia da sua morte. Tome cuidado. Não confie em você mesmo até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte você vai estar passando por teste. E cada vez que você ascender, se você está buscando ascensão e está conseguindo ascender, em cada degrau, o teste é mais difícil. Abraão passou por 10 testes. E 10 não por acaso. O número 10 é significativo, nós temos 10 sefirot. Então, 10 testes. Difíceis. Tá? Então, o segundo exemplo é nesse caso que Miriam falou mal de Moshe. E Moshe, quando ele vai fazer a tefilá, para que Miriam seja curada, a tefilá que Moshe faz, os sábios estranharam um pouco, porque ela é curta. Ele diz: El na refa na lá. Né? Quer dizer, ele, por favor, ele aqui é um dos nomes divinos, por favor, cura ela, por favor. Então, quer dizer, ele faz uma oração curta. Então a pergunta é: por que Moshe fez essa oração curta?
e não fez uma oração mais extensa, já que era pela sua irmã? Então, uma das explicações que é apresentada é a seguinte, que Moshe fez essa oração curta para que as pessoas não pensassem o seguinte dele: bom, se fosse um de nós, ele faria uma oração curta. Agora, como é pela sua irmã, e olha só o tamanho da oração que ele fez. Então, Moshe se preocupou, não é isso? De que, poxa, se eu fizer aqui uma oração pela minha irmã, nesse caso aqui que ela errou, uma oração extensa, o que as pessoas podem pensar? Então, esse é um segundo exemplo que mostra a preocupação de Moshe não só com aquilo que o Criador pensava dele, porque o Criador sabe da intenção dele. Não, eu vou fazer essa oração aqui, mas eu faria pelos outros também, se fosse o caso. Mas ele não estava só se preocupando com a sua inocência, com a sua limpeza diante de Hashem, mas diante também das pessoas, ou seja, a respeito das interpretações que as pessoas poderiam fazer. Aí alguém fala assim: bom, mas eu vou viver preocupado em como as pessoas vão interpretar o que eu faço? Não é isso. É você se preocupar em ser claro naquilo que você faz. Em você não ser ambíguo. Ou seja, em você deixar claro para as pessoas as suas intenções, as suas motivações. É você não dar margem para que as pessoas pensem o que realmente não é. Agora, claro que se você tenta passar uma coisa que não é realmente, aí você já está caindo no erro da hipocrisia. Que é pior do que qualquer outra coisa. Então é muito sutil a coisa. Por isso é que eu estou falando. Moshe aqui ele está justificado pelo que está o movendo. E a gente já vai ver o que estava o movendo. Por que ele se preocupava tanto com isso? O problema é dele se interpretarem errado. Né? O Moshe vai falar: não pago as minhas contas. Espera aí. Se não é aquilo, se você sabe realmente o que é que você está fazendo, por que você está fazendo, e você também tem que se preocupar, calma aí, como que as pessoas podem interpretar isso? Yeshua perguntou: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Perguntou para os discípulos. Uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é Elias, não é isso? Quer dizer, uns falam que você é Irmiyahu, Navi, o profeta Jeremias, outros falam que você é Eliyahu, Navi, outros falam que você é o Hanan. O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Quer dizer, esse cuidado. Quer dizer, uns pensavam que ele era Irmiyahu, Jeremias, outro Eliyahu, mas nenhum deles. Mas as pessoas não estavam dizendo: é bandido, é ladrão, é charlatão, Não é isso? Então, quer dizer, essa preocupação de Moshe. Outro exemplo, nessa paraxá, é dito para Moshe que ia haver o quê? A guerra contra os midianitas, a partir do capítulo 31, na segunda aliá, e foi dito o seguinte: vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois será juntado ao teu povo. Quer dizer, Moshe avisava: tu vai morrer depois. E aí, logo em seguida, no versículo 3, diz: e falou Moshe ao povo, dizendo: armai-vos alguns de vós para o exército, e estes que saiam contra Midian, para fazer a vingança do Eterno contra Midian. Por que Moshe foi tão rápido em preparar, em colocar o povo pronto para a batalha? Por quê? Porque ele pensou o seguinte: se eu demorar em armar tudo, em preparar tudo, em preparar o povo para a batalha, podem pensar assim: Moshe vai morrer, ele já sabe que vai morrer,
e ele está retardando isso daí para viver um pouco mais, porque depois que a guerra ocorrer, depois que o velho sair, ele vai morrer. Então ele rapidamente se posicionou e fez o que deveria ser feito para preparar o povo para a batalha, tá? Então esse aí seria um terceiro exemplo, tá? Um terceiro exemplo mostrando que Moshe se preocupava com isso. Outro exemplo, um quarto exemplo, que mostra que Moshe se preocupava com a coroa do Shem Tov, da reputação, o bom nome, é quando as filhas de Zelophehad chegaram para Moshe e olha só, o nosso pai, ele não estava contra você no caso de Korah, ele não estava junto com aqueles que se rebelaram contra você. Quer dizer, estão dizendo, nosso pai está do seu lado, estava do seu lado, ele morreu pelo próprio pecado dele, mas ele não, nessa rebelião aí, ele não participou e não se levantou contra você. E aí, depois de ter dito isso, elas vêm com aquilo que elas queriam colocar diante de Moshe, vêm com a sua questão, nosso pai morreu, não deixou filho, e essa questão ainda não havia sido colocada, ou ainda não havia sido ensinado sobre isso. Então elas falaram, por que nosso pai vai ficar sem herança no meio dos seus irmãos? Né? Ele deixou aí só filhas, como é que vai fazer nesse caso? Então Moshe sabia o que fazer, segundo o Midrash. Moshe sabia o que fazer. Só que Moshe fala, opa, deixa eu perguntar Hashem, deixa eu perguntar ao Criador. Né? Agora, por que Moshe fez isso? Bom, você sabe o que fazer, então dá o veredito. Por quê? Porque Moshe pensou, se eu dou um veredito aqui, ainda que esse veredito seja o veredito certo, de acordo com a Torá, de acordo com a lei divina, o que vai acontecer? As pessoas vão pensar, olha só, tá vendo? Isso aí, Moshe deu esse veredito aí, porque o pai delas não estava contra ele na rebelião, no caso de Korah. Então Moshe pensou, olha só, se eu dou um veredito aqui, qualquer veredito que eu der, mesmo que ele seja verdadeiro, pode gerar essa má interpretação. Então ele falou, vou perguntar a Hashem. Moshe, então o que ele faz? Então Hashem vai falar e todos vão saber. Então vamos ver que é o veredito de Hashem e que eu não tive, que não houve nenhuma interferência da minha parte com isso. Quer dizer, a preocupação dele de novo, quer dizer, dá o veredito. O Criador sabe que você está dando o veredito certo, que os outros interpretar o problema deles. Não. Tem aqui uma coroa que eu preservo, que é a coroa do Shem Tov, do bom nome. Então Moshe, mais uma vez, buscou deixar as coisas claras. Deu para entender? Então, Moshe é um exemplo importantíssimo para nós. Então, quer dizer, a nossa conduta, né, que deve ser algo que a gente deve prestar atenção, como a gente está se conduzindo, e aí não por causa dos homens. Presta bem atenção, isso daqui não é assim, então eu tenho que parecer honesto para os homens, eu tenho que parecer santo para os homens, eu tenho que parecer espiritual para os homens, eu tenho que parecer justo para os homens. Não é isso. Não é parecer, não estamos falando de parecer. Aqui nós estamos falando que Moshe estava buscando parecer honesto, que ele estava buscando parecer imparcial, que ele estava buscando parecer ser justo ou espiritual para as pessoas, ou buscando parecer ser humilde. Não, ele era isso. E o que ele buscava era o seguinte, era preservar a sua reputação diante dos homens. Quer dizer, aquilo que ele fazia, ele buscava, calma aí, isso pode levar as pessoas a interpretarem errado o que eu estou fazendo? Isso pode gerar dúvida na cabeça das pessoas? Porque assim como os outros que conquistaram as terras pensaram errado
dos filhos de Gad e dos filhos de Reuven e foram para poder guerrear contra eles, porque pensaram que o ato deles havia sido um ato de idolatria, de erigir lá um monumento, quando a intenção deles não foi essa. Quer dizer, eles deram margem para isso. É isso que Moshe está tentando evitar. De que com uma determinada ação possa gerar ou dar a possibilidade de interpretações equivocadas e manchar o nome dele sem motivo. Então, vamos deixar as coisas claras. Então, quer dizer, agora o que movia Moshe? Por que Moshe tinha essa preocupação? Por esses exemplos que a gente elencou, por que Moshe tinha essa preocupação com a coroa do bom nome? Do Shem Tov, da reputação. Porque Moshe, ele estava muito preocupado, né, com a sua imagem perante as pessoas, ele estava muito preocupado, né, com o reconhecimento das pessoas. Era isso? Não pode ser? Por que não pode ser? Porque isso seria incoerente com a qualidade que é dita que Moshe tinha. A humildade, a anavá. Quer dizer, era uma pessoa anulada. Então, o que movia Moshe? Por que ele se preocupava tanto em esclarecer, olha, não é isso, eu estou fazendo por causa disso, olha só, está aqui a contabilidade, eu não mexi em nada. Por quê? Porque a gente tem aquela frase, quem não deve não teme, não é isso? Só que Moshe, realmente ele não temia, porque ele sabia que ele era inocente diante de Hashem. Mas isso para ele não bastava. Ele buscava deixar claro que ele era inocente para os homens também, olha só, eu estou limpo. Porque ele não queria ter o seu nome manchado. Agora, por que ele não queria ter o seu nome manchado? Porque aí tem também a questão de sutileza, de uma intenção errada por eu não querer que o meu nome seja manchado. Por eu não querer que os homens pensem tal coisa de mim. Então, como a gente viu aqui, 3 coroas, coroa da Torá, Keter Torá, Vecheter Kehuna, coroa do sacerdócio, Vecheter Malchut, e a coroa do reinado. E a que supera todas essas é o que? Vecheter Shem Tov, o Leal Gabehen, perdão. Então, quer dizer, o que movia Moshe, gente? Presta bem atenção. Quem era Moshe? Com o que Moshe estava realmente preocupado? Veja que tzadik. Veja que pessoa de nível elevado. A preocupação de Moshe qual era? Presta bem atenção. Moshe era quem? Moshe era um intermediário. Moshe, gente, era através de quem as pessoas percebiam a divindade. Deu para entender? O que quer dizer? Que tudo aquilo que Moshe fizesse refletiria na maneira das pessoas verem a divindade, porque através de Moshe eles viam a divindade. Então, por que essa preocupação intensa de Moshe em esclarecer tudo, em que seu nome, quando houve a revolta de Cora, ele falou, eu não peguei nada de ninguém, eu nunca encostei em nada do que de ninguém. De novo, ele está esclarecendo. Ele quer o quê? Ele quer que o seu nome esteja limpo, o mais limpo possível. Por quê? Porque ele entende o seguinte, se por algum momento há alguma mancha no meu nome, essa mancha respinga na divindade. Isso vai interferir na maneira como as pessoas veem a divindade. Por quê? Porque se a divindade fala comigo, se comunica comigo, e se eu tenho esse problema, quer dizer, se eu roubei alguma coisa, quer dizer que a divindade compactua com isso. Se por algum momento eu pego alguma coisa de alguém de maneira ilícita,
O que as pessoas vão achar? Se quem com porco se mistura, farelo come. Então quer dizer, a minha conduta deve ser o quê? Ilibada. Não pode haver aqui ambiguidade. Não pode haver aqui margem para interpretações equivocadas. Isso não pode acontecer por quê? Porque isso interferiria na maneira como as pessoas veem o sagrado. Porque se ele fala comigo, se eu estou transmitindo as mensagens da divindade, e eu passo por ladrão, ou por desonesto, ou por parcial, então isso vai fazer indiretamente com que as pessoas pensem, tá, que a divindade também é parcial, que a divindade também é relativa, que ela favorece um em detrimento de outros. Estão conseguindo entender? Então, quer dizer, o que motivava Moshe era isso. Era não, em nenhum momento, deixar com que uma interpretação errada a respeito da sua conduta, uma manchinha no seu nome, manchasse também a divindade. É muito diferente isso daí. De alguém que, eu não quero que as pessoas pensem mal de mim ou pensem errado de mim, mas por outros motivos, não tem nada a ver com a divindade. E hoje, gente, a gente precisa entender o seguinte, que hoje muitas pessoas, posso dizer, grande parte das pessoas, aspas, que se dizem, muitas falam, mas a prática diz e apresenta que elas acreditam em outras coisas, mas as pessoas que pelo menos esboçam que são ateias, se você procurar investigar isso aí a fundo, elas chegaram a essa ideia, tá? Aceitaram essa ideia aí, vamos colocar assim por hora, porque elas focaram em pessoas que elas achavam que eram representantes da divindade, aspas, de Deus. Sem ser, essas pessoas não são. Mas essas pessoas acharam que eram. Que essas pessoas eram representantes da divindade. Então, a conduta dessas pessoas, a conduta ilegal, impura, desonesta, mentirosa, enganadora, fez com que essas pessoas vislumbrassem uma divindade assim. Por quê? Porque se a divindade fala, vamos supor, se a divindade fala com essa pessoa, se ela tem relação com essa pessoa, não é isso? Comunhão com essa pessoa, e essa pessoa atua assim, então quer dizer que essa divindade é assim também. Porque se não fosse, ela corrigiria essa pessoa. Como que pode andar dois juntos se não há concordância? Então, essa pessoa é igual à divindade dela. Como que eu vou acreditar num negócio desse? Essa é a preocupação de Moshe. Ninguém vai pensar errado da divindade por minha causa. Pelo contrário, eu estou aqui para que as pessoas percebam a divindade da maneira como devem perceber. Esse é Moshe. Então era isso que o motivava a querer esclarecer, a querer deixar as coisas claras para não dar margem para nenhuma interpretação errada ao seu respeito. Estão conseguindo entender ou não? Deu para entender? Então quer dizer, as pessoas, gente, que não buscam espiritualidade, que não buscam sabedoria, que não querem saber se há ou não alguma coisa para além dessa dimensão que pode ser percebida através dos sentidos, elas percebem ou vão entender espiritualidade ou divindade, o que você quiser, ou sabedoria,
através de nós. E o entendimento que elas vão ter vai estar muito relacionado com a nossa conduta. Sim, o Eterno sabe quando alguém quer aparecer ou quando tem zelo pelo seu nome santo. Justamente. Deu para entender a motivação de Moshe? Porque Moshe está muito preocupado com o seu nome. Não, em última instância ele estava preocupado era com o nome de Hashem. Ele estava preocupado era com o nome de Akadosh Baruch Hu. Porque para ele se anulou. A preocupação dele era com quem? Com o divino, com o sagrado. O que vão pensar do sagrado? Calma aí, se me interpretam errado nesse sentido, isso vai respingar no sagrado. Então, em última análise, Moshe estava preocupado era com o sagrado. A preocupação dele era com o Criador, que as pessoas poderiam pensar do Criador. Por causa dele, por causa de uma interpretação errada a respeito de uma atitude que ele praticou e que deu margem. Então ele falou, não vou deixar. Quer dizer, eu não vou deixar que nada da minha conduta interfira em como as pessoas vão ver a divindade. Por quê? Porque se eu tenho comunhão com a divindade, qualquer coisa que eu faça que gere uma interpretação errada vai refletir sobre elas. Parem e reflitam sobre isso, porque é assim que acontece. É assim que acontece, perdão. É assim que acontece na realidade. Muitas pessoas se decepcionam com uma série de coisas por causa disso. Porque elas olharam alguém, e esse alguém se disse representante, ou se disse alguém que tem contato, aspas, com Deus, segundo ele, e a pessoa ficou olhando. Falou assim, calma aí. Essa pessoa diz que tem contato com Deus. Então, se Deus tem contato com ela, então Deus é assim também. Essa é a conclusão lógica que as pessoas chegam, gente. Elas podem não expressar, mas essa é a conclusão que elas chegam. Quer que eu fale a verdade para vocês? Falar a verdade para vocês? Se na minha vida, nessa trajetória de busca pela verdade, pela sabedoria, porque a minha busca desde o início foi pela sabedoria. Desde o início, quando eu era alguém que eu não tinha absolutamente noção de nada, mas eu tinha já um desejo e uma sede pela sabedoria. Já estava disposto a pagar o preço, como tenho pago até hoje. Presta bem atenção. Se não fosse isso, eu seria ateu hoje. Sabe por causa de quem? Por causa daqueles que dizem ser representantes da divindade. Se fosse por causa desses, hoje eu seria ateu declarado e seria uma pessoa que, em vez de estar argumentando, que em vez de estar buscando transmitir e elevar as pessoas, eu estaria tirando delas qualquer tipo de fé e crença naquilo que elas acreditam. Eu estaria fazendo esse trabalho. Se fosse depender dessas pessoas. Porque o exemplo e a conduta delas não condiz em nada com a divindade que elas dizem ter contato. Em nada. Por quê? Porque se eu fosse partir delas para poder ver ou para poder ter um entendimento da divindade, eu ia acreditar que a divindade faz discriminação, que a divindade ela te vê pelo teu tipo sanguíneo, pela tua linhagem. Deu para entender? Então, quer dizer, se você nasce num determinado local e não em outro, ela te odeia só por isso. Quer dizer, é uma divindade egocêntrica. Tem lá as suas preferências estranhas. Ela te ama só porque você pertence a uma determinada linhagem. Quer dizer, você tem culpa de não ter nascido naquela linhagem. Era isso que eu ia acreditar.
tanta asneira, eu li tanta asneira, que eu estou de pé hoje porque o Criador me sustentou. Aqueles que fazem isso com as pessoas, que levam as pessoas a esse tipo de entendimento, a justiça será feita. A compensação deles será dada. Mas, a partir dessas pessoas, as pessoas têm uma visão totalmente, constroem uma ideia totalmente equivocada da divindade. E acreditam piamente nisso. E passam a viver as suas vidas assim. Então eu tenho que provar que eu sou de determinada linhagem, eu tenho que provar que eu sou, porque senão a divindade me rejeita. Não vai me favorecer. Veja. É uma divindade parcial. É uma divindade que não se preocupa com a verdade, com a realidade. O que é isso, gente? Mas elas não entenderam que isso não é divindade, são essas pessoas para quem ela está olhando, que nada tem que ver com a divindade, que não expressam os atributos da divindade. A gente está estudando na escola de Kabbalah minuciosamente, você vai vendo as qualidades. Se uma pessoa não tem aquelas qualidades, ela não tem nada a ver com a divindade, ela pode falar da divindade. Isso qualquer um pode fazer. Até o ateu pode fazer. Mas contato ela não tem. Conexão ela não tem. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ela está só discursando. Eu posso falar sobre amor sem nunca ter amado ninguém. Eu estou só discursando. Mas eu não sei o que é amor. Eu nunca vivi isso. Essas pessoas nunca experimentaram a divindade. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender. Então, quer dizer, então eu posso ser soberbo, o importante é ser dessa linhagem. Então eu posso ser egoísta, avarento, irascível, invejoso, hipócrita, mentiroso, enganador, ignorante, discriminador, soberbo. Não importa, o importante é você aceitar a linhagem que a divindade vai te amar. É isso. Eu poderia ter acreditado nisso. Só que, como eu conheço a minha personalidade, um pouquinho, eu não aceitaria isso por muito tempo. Então seria ateu. A partir de uma ideia construída a partir da conduta dessas pessoas. Estou falando para vocês a pura realidade. Isso é muito sério. Por que até hoje eu faço o trabalho que eu faço? Por quê? Porque eu sei que eu vou encontrar pessoas sinceras também. Como eu estava numa sinceridade enorme, querendo saber. E eu sei também que tem pessoas com essa mesma sinceridade. E todo o esforço que eu faço, tudo que eu enfrento, é justamente para ajudar esses. Quem quer engano, quem quer ser enganado, quem quer continuar no engano, quem está procurando outras coisas, passa de mim. Passa de mim, eu não tenho nada para fazer por você. Agora, aqueles que são sinceros, aqueles que estão, não, eu quero a verdade, doa o que doer, eu quero a verdade, eu quero a sabedoria, eu quero saber quais são as verdadeiras exigências, eu quero subir, ainda que eu não suba muito alto, mas eu quero, aonde eu chegar, eu quero chegar de fato. Eu não quero parecer ter sabedoria, eu quero tê-la. Eu não quero parecer ser honesto, eu quero ser. Eu não quero parecer ser bom, eu quero ser. Então como é que eu faço? Como é que eu chego aí? Como é que eu conquisto? Quais são as exigências? Esse sim eu tenho alguma coisa para fazer por eles. Eu posso ajudar. Agora, se não quer isso, eu não tenho nada para fazer. Porque eu quero, quando o meu corpo for colocado no caixão e a minha alma sair daqui, tá entendendo? Eu quero sair daqui limpo. Eu não enganei ninguém, tá entendendo? Eu não enriqueci às custas de ninguém. Eu só fiz o meu trabalho. Só isso. Só isso.
com isso que a gente deve se preocupar. Nada é mais importante do que isso. Nada, nada. Falo para vocês, nada. São anos de dedicação e eu falo para vocês, não há nada mais importante do que isso. A nossa sinceridade, o nosso real desejo. Porque tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que a maioria das pessoas buscam, reconhecimento, honra de outros homens, isso, já falamos sobre esse tipo de honra, que é uma honra fraudulenta, é uma honra baseada na mentira, não é a verdadeira honra. A gente já viu isso, a gente já disse que não é errado você ser honrado, mas por quem você está sendo honrado e por que você está querendo ser honrado por esse tipo de pessoa que não ama a verdade. Então ela vai te honrar com base na mentira. Não é isso. Nós não estamos aqui para buscar isso. Isso é passageiro, isso é temporal. Não queiramos nos deparar com a verdade do outro lado. Busquemos ela agora e aqui. Não espere morrer para você se deparar com a verdade e falar, caraca, me enganei. É pior. É pior. Busque-a aqui, enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego. Se una a pessoas que desejam a verdade. São poucas as pessoas. Presta bem atenção, gente. Hoje mesmo, eu sempre relembro isso aqui em casa. Yeshua disse, o caminho apertado, o caminho que conduz à vida, assim, a porta que é apertada, que é estreita, e o caminho, esse caminho que traz aflição, poucos irão por ele. Poucos. Bom, o Yeshua está falando a verdade, e são poucos mesmo, ou ele se enganou. E se ele se enganou, será que a gente pode confiar no resto do que ele disse? Eu vou falar para você, por aquilo que, por bondade divina, tem sido me dada a oportunidade de ver, no meu baixo nível de consciência. Eu falo para vocês, são muito poucos mesmo. São muito poucos mesmo. Mesmo. Porque o que eu vejo, as pessoas estão buscando outras coisas. Só que elas já se enganaram achando que estão buscando uma coisa, só que elas estão buscando outra. Estão buscando outra. E elas não estão vendo mais. Elas não estão preocupadas em se sondar. Já meteram uma coisa na cabeça? Então quer dizer, Yeshua não se enganou, tenho certeza disso. Porque os fatos estão falando por ele. Você vê que em cada geração, quando Gevurah, como a gente estava vendo ontem, quando Gevurah se manifesta, quando o juízo se manifesta, quantos são os que escapam? E quando a gente falou da carta de Shimon que falou ontem, o tzadik ele se salva, ele escapa do juízo por um triz. Mas as pessoas, elas são levadas pela maioria. Pesa esse argumento para elas. A maioria faz assim. A maioria está fazendo isso. Poxa, todo mundo faz assim. Não é possível que todo mundo esteja errado. É possível sim. Na geração de Noa, o Eterno disse para ele, tenho visto você de tzadik nessa geração. Os outros estavam em que situação? Para o Criador importa a verdade, não importa se a maioria está mentindo. Se a maioria está mentindo, ela vai falar, não estou mentindo porque a maioria, a mentira agora se torna verdade por causa da maioria. O que é isso? Então é um desconhecimento total da verdade? A verdade não se altera. Pode estar todo mundo contra ela. Ela continua verdade, ela derruba todo mundo. Ela vai permanecer no final. Ela vai permanecer no final. E aqueles que apegaram a ela também vão permanecer. Nós estamos no final de um ciclo. Nós estamos na última geração, segundo a Kabbalah. É o calcanhar de Adão, essa geração.
calcanhar, eu estava falando hoje com a minha esposa, é a parte que fica mais baixa. É a parte mais baixa do corpo. Tem contato mais próximo com o chão. E isso pode ser interpretado de duas maneiras, porque aquilo que é baixo pode estar falando de humildade, mas também pode estar falando de quê? De algo vergonhoso. É muito baixo. Quando você fala, essa pessoa é muito baixa, não está falando que ela é humilde, está falando que ela é uma pessoa desprezível. E essa geração, gente, é uma geração desprezível. Eu faço parte dela. E às vezes eu me olho e falo assim, eu estou sendo desprezível igual essa geração. Espera aí. E lutar contra isso, você não se deixar arrastar, é uma luta diária. É uma luta diária. Para você não se deixar arrastar por essa geração. Pela conduta dessa geração. Pelas intenções e motivações dessa geração. É uma luta diária. É a geração que eu caracterizo, a geração do Dick Vigarista. Sabe o que é a geração do Dick Vigarista? Calma aí. Qual é o segredo? É assim. Qual é o segredo aqui? Deixa eu ver. Ah, tá, esse é o segredo. Eu agarro o segredo e acho que vou embora. Que é assim que funciona. Que não tem que se esforçar, que não tem que pagar preço, que não tem que... Geração do Dick Vigarista. Que atalho. Não tem atalho. No caminho da santidade, no caminho daqui do chá, do lado daqui, não tem atalho. Ah, eu quero alcançar esse nível. As exigências são essas. Quero alcançar o outro nível. As exigências são essas. Não dá para ir sem... Não adianta forçar. Você vai cair. Vão te derrubar. Então essa é a geração que acha que tudo é fácil. Acha que eu pegar e ler um monte de livro eu vou virar um sábio. Confundem tudo. A informação acumulada com conhecimento. Geração que confunde tudo. Geração que confunde que, no ato de comprar um livro, ela já acha que já leu em vários níveis e entendeu em vários níveis. Só no ato de comprar, ela acha que já aconteceu isso tudo. E aí começa a se gabar. É uma geração terrível, gente. Eu falo para vocês, para a gente se salvar dessa geração, a gente vai ter que ter muita força de vontade, a gente vai ter que amar muito a verdade, a gente vai ter que amar muito o Criador, a gente vai ter que amar muito a sabedoria. E lutar cada dia da nossa vida, das nossas vidas, para que a gente possa se livrar da condenação dessa geração. Falo para vocês. Isso estou falando de experiências. E mais experiências, e mais experiências, e mais experiências. A gente vai observando, observando, observando. Que geração é essa, gente? A pessoa, de um dia para o outro, ela virou sábia. De um dia para o outro, ela virou tzadik. E não tem vergonha de apresentar essa mentira para os outros. E pior, pasmem, outras pessoas acreditam nisso. O que me espanta mais é ver, não os farsantes, mas a quantidade de pessoas que não conseguem perceber a farsa. Isso é o que me espanta mais. É uma geração que se maravilha com títulos, com espaço. Não tem capacidade de sair da superfície. Então elas ficam na superfície. Então o cara coloca na superfície luzes luminosas. Acabou. Acabou. Porque é uma geração que não consegue transcender a superfície. É desprezível, de fato. Não amam a verdade. Presta bem atenção. Paulo, Shaul, em uma de suas cartas, ele disse o seguinte: nos últimos dias as pessoas, elas terão o quê? Repulsa pela verdade.
Buscarão para si mestres que falarão coisas que elas gostariam de ouvir. Nos últimos dias teríamos homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. O que as pessoas estão buscando, gente? Você vendo o que se transformou as religiões? O que essas pessoas buscam dentro dessas religiões? O que estão buscando ali? Se você me levar num local onde ali um grupo religioso, onde ali as pessoas estão estudando sobre qualidades humanas, sobre defeitos humanos, fala assim, opa, aqui tem um grupo sério, aqui tem um grupo que está querendo alguma coisa, com espiritualidade. Sonda, roda, e você vai ver o que você encontra por aí. É uma coisa espantosa. Coroa do Shem Tov. Moshe se preocupava com isso, não por causa dele mesmo, mas por causa do Criador. Esse é o tzadik, tudo que ele faz, ele não pensa nele mesmo, ele pensa naquele que ele representa. Nós possamos nos preocupar com isso. E não é só, eles não pagam minha dívida, então não interessa como pensar em mim. Não, calma. Tome cuidado, porque pode ser que as pessoas estão te olhando para tentar ver a divindade. De maneira indireta, através de você. E com essa atitude você pode fazer com que ela interprete errada a divindade. Deu para entender?